Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nova temporada de Gíria da Bola. Mais um vídeo, mas este é especial, é o primeiro desta nova temporada e como já puderam ver, nós estamos aqui num formato diferente e eu passo já a explicar este formato, mas antes de mais nada vou introduzir aqui os nossos participantes. O Gabriel já está a cometer o erro número 1 de pôr o cotovelo na mesa, não se faz isso. Gabriel, seja muito bem-vindo a este novo formato, nesta segunda temporada. Esperamos que esta segunda temporada seja melhor que a primeira, não é? Até porque temos mais alguma experiência, não tanta, não é? Não tanta, mas já temos mais alguma experiência acumulada da primeira e pode ser que agora seja melhor. O que é que dizes? Temos uma experiência, mas aqui a nível neste ambiente não temos experiência nenhuma, né? É verdade. Mas pronto, espero que estejam aí desse lado para acompanhar. Temos aqui também a presença do Rui, do Tito. É verdade. Está aqui à nossa frente. É verdade. Temos aqui o Rui e o Tito. Podem também se apresentar neste novo formato, não é? Não vai ser sempre, eu vou já passar a explicar, mas já agora sejam bem-vindos também a este primeiro episódio da segunda temporada. Por favor, vá primeiro. Passa à frente. Eu não tenho assim muitas compras, por isso pode... Então, desde já também agradeço estar aqui neste novo formato, um formato mais dinâmico, porque conseguimos ver de imediato a reação dos outros, não é? E vamos ver como é que isto corre. É uma novidade para nós. Mas queremos que vá correr tudo bem e também estou ansioso por mais uma nova temporada do Gíria. A outra temporada correu muito bem, foi muito significativa ao nível futebolístico e creio que esta ainda vai ser melhor. Quem sabe haja novas contratações. Vamos ver. Olá de novo pessoal, mais uma época, estamos aqui. A primeira, como disse o Tito, correu bastante bem, mas há sempre espaço para melhorias e hoje estamos aqui num formato diferente. Estamos aqui presencial, isso não acontece sempre, já disse, não vai sempre ser assim. Mas acho que tem tudo para correr muito bem. Vamos ter aqui uma grande conversa sobre futebol e das pessoas que estão aí desse lado. Espero que desfrutem. Obrigado a todos também pelos vossos pareceres, não é? E realmente, como nós estávamos aqui a dizer, isto não vai ser sempre assim. Porquê é que está a acontecer este novo formato? Porque nós estamos de férias, não é? Voltamos à nossa terra natal, estamos todos juntos e então podemos fazer este episódio presencial e talvez, se calhar, um segundo episódio também, quem sabe, vamos ver. Mas os próximos episódios de Gíria da Bola, o podcast semanal e os outros, provavelmente continuarão a ser via live, ou seja, cada um na nossa casa. Mas hoje vamos desfrutar deste vídeo presencial e como estamos aqui presencial, nós decidimos fazer uma coisa diferente, que é um vídeo de debate. Ou seja, nós vamos lançar aqui 2 temas e vamos debater cada um deles, vamos exprimir, vamos colocar a nossa opinião sobre eles. E do vosso lado, nós esperamos também que comentem e coloquem o like e também digam-nos o que é que acharam, o que é que vocês acham de cada um destes debates, ou seja, o que é que vocês, na vossa opinião, acham de cada um dos temas. Então, antes de já, sem perder mais tempo, vamos começar com o primeiro debate, o primeiro tema que vamos debater, o tema de entrada, será sobre o Mourinho. Antigamente ninguém colocaria este treinador português em causa, não é? Mas agora, não ganhando um título oficial, um troféu de futebol há mais de 6 anos, as coisas são diferentes. O técnico foi despedido do Tottenham, sem ganhar também nenhum troféu, e agora foi para o Roma. Lá está, com estas mudanças, com estes despedimentos e com esta falta de títulos, talvez alguns coloquem a sua posição contestada, contestem a sua posição. Portanto, a pergunta deste primeiro debate será que o Mourinho está acabado? É isto que nós vamos agora discutir, é isto que nós vamos agora falar. A vantagem de nós estarmos aqui presencial é que nós não precisamos de dizer, olha, agora és tu. Eu posso fazer isso, obviamente, mas vamos tentar fazer com que o diálogo fique mais dinâmico. Vou começar aqui pelo Tito, ok? Na tua opinião, diz-me, o que é que tu achas do Mourinho atualmente? Em relação a ir para o Roma, temos que analisar também um bocado, se calhar, o percurso que o Roma está a fazer, não é? Estava claro que o Paulo Fonseca não ia continuar no Roma. Estaram-se algumas opções para o Roma, algumas opções mais significativas que outra. Chegou a equacionar-se o Sarri e o Mourinho, nesse sentido, foi uma escolha curiosa, porque escolheram o Mourinho com um estilo de jogo completamente diferente do outro treinador, que neste caso era o Sarri. E depois associamos o Mourinho geralmente a um espírito de ambição. Mas nem sempre o jogo dele também reflete isso. Por outro lado, a pressão na Roma é completamente diferente à pressão que ele sentiu nos outros clubes.
tanto no Tottenham como no Manchester United. E nesse sentido pode haver um certo alívio da parte dele, porque a Roma também já não ganha nada há imenso tempo e o Tottenham tinha lutado pela Liga dos Campeões recentemente. O Manchester United também é um clube que habitualmente está habituado, passa a redundância, a ganhar títulos. Por isso, nesse sentido, alivia um pouco a pressão. Acaba por ser também um desafio para o Mourinho. É um regressar à Itália, depois daquele Inter que ele teve em 2010. Vamos ver o que é que ele vai fazer, não é? Eu acredito que a Itália é mais a praia dele. O sistema de jogo, o ambiente em si é mais favorável ao estilo de jogo que ele também pratica. Mas é tudo uma incógnita nesse sentido. Vamos ver como é que ele também se reforça no mercado. Fez até agora as 3 contratações, salvo erro. Foi o Rui Patrício e foi outro defesa central, acho que não muito sonante. Agora não me estou a lembrar do clube. Sim, ele também fez outra contratação. Fez outra contratação já? Sim, é que o que eu estou a falar. Okay. Mas é uma incógnita. Eu acho que ele se vai dar bem, é uma aposta, não é? E acho que estão a depositar fé nele nesse sentido, para a Roma voltar. Ok, mas na tua opinião achas que neste momento ele está como é que ele está? Está acabado? Eu acho que ele não está acabado no sentido que ele quer mostrar mais. Ou seja, se equaciona essa probabilidade de ele estar acabado, acho que uma pessoa dominante como ele quer mostrar o oposto às pessoas e à massa de adeptos. Mas será que ele quer mostrar o oposto porque neste momento está acabado? Ele acho que tem consciência da fase descendente em que está, não é? Ele próprio diz, esta fase que eu estou a ter é prova daquilo que eu já consegui. Porque ele diz, é estranho este momento porque eu já consegui tanto, como e eu já consegui tanto e isto parece que é pouco. Exatamente. É estranho, o João disse há pouco, 6 anos sem ganhar um troféu. É muita coisa para um treinador este gabarito. E diz-me uma coisa, Gabriel, tu não achas arriscado ele voltar para um país em que ganhou tanto e agora arriscar que a sua reputação se reduza, assim como aconteceu em Inglaterra? É uma espécie de déjà vu para ele, né? Já esteve em Itália, já deu tantas alegrias a tantos italianos. Eu acho que ele faz muito bem em voltar à Itália. Eu acho que para a Espanha ele não iria voltar porque ao voltar iria treinar quem? O Real Madrid. Mas no Real Madrid ele não se deu assim muito bem, não é? Quer dizer, imagina. É bastante debatível. Ele ganhou a Liga com um recorde de pontos e na altura ainda era aquele Super Barcelona. Sim, do Guardiola. Sim, mas eu acho que a voltar para uma destas ligas, ou espanhola ou italiana, eu acho que foi bem do Real. Exatamente. Eu acho que italiana, acho que era para onde ele devia mesmo voltar e voltar aqui à Roma. Eu acho que é um clube, uma equipa à imagem dele. Acho que não vai ser agora que se vai responder à pergunta, por exemplo, se o Mourinho deixar de ganhar, continua a não estar acabado. E se passar a ganhar, não está de volta, não volta a ser o Special One. Acho mas deixa-me só pegar naquilo que tu disseste, se ele voltasse para a Espanha tinha de ser no Real Madrid, mas se ele vai para a Itália e vai para o Roma, não podia ir para a Espanha para um Valência? Podia, sim, podia ir, mas repara, o Valência ficou quase na zona de descida, já não me lembro. A Roma ainda está ali, vai para a Conference League, portanto ainda pode ganhar um título europeu, não é? Agora, tu dizes que ele não ganha nada há 6 anos, isso é muito curioso, mas não faz dele um treinador acabado. É um treinador que pode, nesta primeira época, ganhar um título com a Roma, por exemplo, uma Copa de Itália, que a Roma não ganha há 13 anos. Não é 6 anos, o Mourinho ganhou a Liga Europa em 2017 e a Taça da Liga. Sim, mas repara... São só 4 ainda não são 6 anos. Sim, mas, exato, se ganhar no final... faz 5 anos, se ganhar no final da época, faz 5. Exatamente, se voltar a ganhar já no final desta época são 5 anos e não 6, muito bem. É isso. Ok, sim, foi o último... Mas, Gabriel, quando tu disseste que vai para uma Roma que é uma equipa, a imagem dele, estás a falar da equipa ou estás a falar do clube? Repara, eu acho que é uma equipa... Primeiro, eu acho que o Mourinho funcionou. Reparemos, funcionou no Porto, uma equipa de jogadores não mediáticos, uma equipa de jogadores naquela altura banais. Funcionou no Chelsea. O Chelsea é hoje o Chelsea deve ao Mourinho, não é? Uma equipa completamente banal. Vai para a Inter, que já não ganhava assim um Scudetto durante algum tempo seguido, já fazia algum tempo, e ganha a Liga dos Campeões também com uma equipe, vai buscar peças
assim, Eu acho que quanto menores egos há na equipa, exatamente. melhor ele se dá. Depois foi para o Real Madrid e aí começou, picou-se com o Ronaldo, picou-se com este, picou-se com aquilo. Brasílias, meteu logo. Pronto, foi para outra vez para o Chelsea, a coisa já não correu tão bem porque a equipa já estava... Esse é o que eu acho incrível em relação ao Mourinho. O homem ganha, quando o homem está mal, ganha mais do que muitos treinadores bons vão ganhar na carreira toda. O homem estar mal no Real Madrid é ganhar a Liga com um recorde de pontos. Pois é com base Estar no que as pessoas mal estão no habituadas, Chelsea é ganhar uma Premier League, que é uma coisa... Mas tu achas que ele está a acabar? Acho que está... Acho que é muito essa questão. Eu acho que o Mourinho se dá melhor quando tem menores expectativas. Exatamente. Acho que é... Não, as pessoas não vão gostar da comparação porque houve grandes problemas com isso, mas o Rafa Benítez também funciona muito assim. É um treinador que claramente se dá melhor quando está com o underdog. Quando está com um conjunto de jogadores que não ganha nada há muito tempo. E foi o que o Tito disse. O Tito disse que o campeonato italiano era bom para ele porque coincidia com o seu estilo de jogo, ou seja, equipa mais recatada, futebol mais cínico. Eu gosto mais da escolha do clube, porque o Mourinho Sim, sempre foi um vencedor em série. O homem vai na rua e tropeça numa rifa com prémio. Mas o Tottenham também não ganhava nada. Mas teve na final da Champions. Mas não ganhou. Mas teve. Mas não ganhou. Ele é despedido uma semana da final da taça. Não devo estar aqui com futurologia se a ganhar a final da taça ou não. Mas eu acho que foi precipitado ir para a Roma. Ele vai para a Roma logo muito tempo depois. Se calhar tinha feito melhor entrar um ano ou ver quem é que era despedido dos clubes entretanto. Mas eu acho que ir logo para. Eu acho que ir para um clube como a Roma, que até nem tem muitas expectativas, porque se eu ganhar, como estava a dizer o Gabriel, se eu ganhar uma taça, pode não parecer uma grande coisa, mas se eu ganhar uma taça num clube como a Roma, que não ganho muito, já é um grande feito. Sim. Certamente. Mas significativo. Top 4 e ganhar uma taça já seria espetacular. Uma boa época, sim. Para muitos treinadores ganhar uma taça seria um... Qualificação para a Champions, Ok, para a pressão, Roma. Não parece que a é? pressão também é diferente depois, não é? Não Sim, ter aquela pressão sobre ele para ganhar isto e isto. Porque reparem, se nós formos analisar aqui os anos em que o Mourinho ganhou em todos os anos. O Mourinho ganhou desde 2002, 2003, que ele ganhou um troféu clássico da época. E agora ver o Mourinho não ganhar assim, se calhar tanto, ou por exemplo um campeonato, uma Champions, se calhar é estranho. Não é? Sim, mas ele também tem estado em. Ele foi para um clube que é sinónimo de fracasso. O Roma? Não, o Tottenham é sinónimo de não ganhar nada. O Tottenham não ganha um troféu desde 2007 e foi uma taça da Liga e não ganha o campeonato desde os anos 60. Portanto, acho que não é nenhum escândalo não ter ganho nada quando foi despedido uma semana da final da taça. Mas reparemos o conjunto de nomes que estavam naquele plantel do Tottenham e estão. Jogadores como o Kane, Ele jogadores... quando estava no United chegou a elogiar o plantel do Tottenham, Sim. gostava de ter aquele plantel e depois quando chegou lá não conseguiu propriamente fazer alguma coisa com ele. Pois. Não conseguiu, mas também quem Sim, também nem teve... o Super Pochettino, o Pochettino é tão bom e não ganhou nada com o Tottenham. Exato. E Estou só a dizer tem no mérito sentido de os ter feito mais de renome, certamente, mas depois no PSG também conseguiu perder para o Lille. Portanto, e o Pochettino é espetacular e tem um cabelo muito giro e o Mourinho é um velho acabado. Acho que não faz muito Lá está, as sentido. pessoas também Esse tipo de apegaram-se abordagem. àquela imagem do Mourinho como sendo um grande êxito, habituado a conquistar tudo e mais alguma coisa, e depois uma pequena coisa que foge a esse padrão, associam logo a um fracasso. É vítima do seu próprio sucesso. Exato. Eu curiosamente, agora aqui para dar aqui uns dados, eu vi aqui um artigozito aqui do independent.co.uk que eles defendem, com base em dados com base em títulos que grandes treinadores ganharam e em épocas sucessivas, eles fizeram uns cálculos, está aqui para cima, acho que é 12,3 anos seguidos que um treinador consegue estar no auge. Ao fim desses 12, 13 anos, está aqui, penso. É? Sim. Salvo exceções como Ferguson, Heinkes, esses treinadores, Trapattoni, que também tiveram alguns anos acima. Curiosamente, o Guardiola vai com 11 e o Jurgen Klopp vai com 10, 11 e o Mourinho chegou a 13. Chegou a 13. Tá bom. Eu queria dar só aqui o número. É 12,3 anos. O Independent. 2 anos e 3 meses. E não é nada de jogar fora. Porquê? Não é nada de jogar fora um registro desses. Porque o Mourinho também é a pessoa que diz até um mau treinador ganha a Premier League. Não é ganhar uma Premier League que faz-te um grande treinador. Ele disse isto em respeito do Sir Alex Ferguson. O que faz do Sir Alex Ferguson não é cada uma das 13 ligas que ele ganhou, é ter ele ganho todas numa mesma carreira.
e o nível de consistência é muito grande. Portanto, só por aí. Mas pegando no ponto em que o Mourinho não é só troféus. O José Mourinho não é só troféus. O José Mourinho também é as lutas com a imprensa. É o primeiro treinador rockstar, foi inclusive a capa do Rolling Stone. É o primeiro treinador com grande personalidade da história do futebol. Até mesmo o treinador que tem mais carisma do que os seus jogadores, das sapatilhas fluorescentes e dos penteados cêntricos, não sei o quê. É também a rede de contactos. Veja-se, por exemplo, eu acho que mais nenhum treinador se ia lembrar e conseguir levar o Rui Patrício para a Roma, do Wolves. Acho que é uma coisa que só o Mourinho podia fazer, e ele sempre teve muito essa coisa de ir buscar jogadores dos clubes onde esteve antes para os clubes onde estava agora. E o Mourinho é toda uma presença. É as lutas, é as multas, as discussões que tem com a imprensa, é os problemas que tem com os jogadores. E nesse ponto, eu acho que o homem não está acabado. Eu acho que o problema é que é uma geração diferente. Exatamente. Ele começa a treinar na geração Game Boy e agora está a treinar na geração Instagram. E vai ser vai ser uma atração para o campeonato. Se tu fosses um treinador que tinha ganho tudo num país, passados uns anos voltavas lá? Talvez voltasse. Voltavas onde já tinhas sido feliz? Mas voltar a outro clube para provar que era capaz de fazer outra vez a mesma coisa. O Fábio Capello fez isso com o Milan e depois ganhou o campeonato com o Roma, curiosamente também. Mas o próprio Capello diz não voltas onde já foste feliz. Mas ele disse isso em relação ao Milan, que ele tinha ganho tudo no Milan e depois voltou para lá e a coisa não correu bem. É como o Zidane. É como o Jorge. Sim. É como tantas e tantas. É como muitas relações amorosas, as pessoas voltam quando já foram felizes, depois não corre bem. Bem, a relação entre treinador e uma equipa é quase como se fosse uma relação de amor. Amor-ódio às vezes, amor-ódio. Mas acho que não. Até e tu, João, achas que ele está acabado? Ou... Mas é verdade. Eu antes de mais nada gostaria de fazer agora, outra. tu és o grande fã, o grande rival. Sabes que o que é interessante é que eu depois de fazer também as pesquisas para esta conversa, reparei quão grande é que o Mourinho é. De facto, o Mourinho já ganhou tanta coisa. Eu já não me lembrava que ele todos os anos ganhava qualquer coisa. Ele ganhou no Porto 2 anos seguintes a Liga, depois foi para o Chelsea e ganhou 2 anos, e depois entre isso ganhou os Champions, Liga Europa. Exatamente. E mesmo no Tottenham ganhou milhões com despedimentos. Pois também, e no Chelsea também tinha ganho. Portanto, mas a pergunta que eu te faço também a ti, Tito, é se tu gostarias de ver o Mourinho na tua equipa. Escapou-se. É que escapou-se. Eu já disse no fim. Mas não neste momento. Hã? Não neste momento. Ok. Talvez sim, mas agora deixava estar como está. E para ti, Rui? Futebol Clube do Porto. Não, é pela lógica que não deves voltar onde já foste feliz. Eu acho que ele não deve voltar porque depois corre o risco de manchar o seu legado. Eu sei que todos os portistas sonham com o regresso do Mourinho. Eu não vou pela lógica do Dom Sebastião. Não temos de estar à espera do regresso de outras coisas, temos é que olhar para o futuro. E preferia um Nagelsmann português do que voltar a ver o regresso do José Mourinho. Até porque eu acho que o José Mourinho um dia vai ser selecionador e ele ter passado recentemente no Porto podia magoá-lo um pouco, mas não sei. Está bom o Sérgio Conceição para o Porto, acho que está bem servido. E tiravas o Jorge Jesus para pôr o Mourinho? Sim, claro. Epá, Vais lá. depende, é que É que ele está a ver isto. é que repara, se formos falar em salário, se calhar Mourinho e o Jorge Jesus, o Mourinho ganha um bocadinho mais, né? O Jorge, Ligeiramente. o Jesus também não ganha assim tão pouco, não é? Ainda há pouco estávamos a falar de quando o Rui Vitória foi despedido, entre aspas, e veio o Bruno Lage. Ali naquele tempo falou-se do Mourinho para entrar para o Benfica. Eu não queria que o Mourinho entrasse para o Benfica naquela altura porque era um gasto enorme de dinheiro e preferia a prata da casa a ir gastar milhões e milhões e milhões. O que é certo é que 2 anos a seguir se investiu como se investiu. Mas nesta altura eu acho que prefiro o Jorge Jesus. Por exemplo, sai o Jesus agora, entra o Mourinho. Não. O Jorge Jesus está bem onde está. No final da época acho que continuaria a preferir outro treinador em vez do Mourinho. Então, querem mandar um Nandinho fora, pôr o Mourinho? Eu mandava o Nandinho fora. Mandá-lo fora, mas com cerimónia, Sim, copo d'água. O Mourinho ainda não era treinador para a seleção. Talvez aqui uns 10 anos. Poxa, já tiver quase 80? Ele tem o quê? 50 e poucos agora, não é? Poucos, quase 60. É a vantagem de ser treinador, podes trabalhar todos até ser senil. Não, até não ser senil. Ah, Olha, se tivesse aqui o William, ele já te dizia.
Sobre a minha opinião, é o seguinte: lá está, se o Nuno estivesse aqui, ele dizia assim: nós tínhamos de analisar, portanto, os últimos anos que ele teve no United, foi, portanto, as épocas que ele começou a derrapar até agora aqui ao Tottenham. O problema, e há uma coisa que ele diz sempre que é: este florzinho que está lá, como é que ele se chama? O Solskjaer. Ele teve um cheque em branco para comprar quem quisesse. E o Mourinho, quando esteve lá, gastou muito pouco. E este está lá agora e se calhar faz o mesmo ou menos do que ele com o investimento que ele teve. Portanto, se nós vamos comparar isso, nós se calhar podemos ver que o Mourinho, apesar de tudo, ainda conseguiu ter uma melhor exibição, uma melhor prestação naquela equipa do que este está a ter. Depois foi para o Tottenham. Entrou no meio da temporada na primeira. Foi pouco tempo, foi despedido na segunda temporada. Ainda conseguiu o lugar europeu na primeira temporada. Eles estavam mesmo cá em baixo. Depois conseguiu o lugar europeu. Agora a questão é esta, e agora para terminar também este assunto, que é o seguinte: imaginem, o Mourinho não ganha nada no Roma. Ninguém vai lhe apontar o dedo. Ninguém vai dizer assim: péssimo treinador. Não está no Roma! Não é? Sim. Também talvez seja esse um dos motivos das... Mas quando o Mourinho chega, as expectativas já vão... Sim, é diferente, completamente Certo, diferente. mas imagina, tu esperas isso do treinador, mas às tantas podes-te refugiar de um emblema e dizer assim: epá, mas também está no Roma, não é um Inter, não é um Juventus, não é? Mas a Roma é sempre um candidato a ganhar por uma Liga Europa. A meu ver, estando na Liga Europa, eu acho que é. Sim. Este ano nem pode ganhar isso, não é? Sim, este ano não pode, mas por exemplo, nós vimos agora este ano que passou, porque não a Roma ir a uma final, por exemplo? Vamos ver. Sim. Então, A Roma foi eliminada por quem? Já não me passou o Braga e... United? Pelo Levou United, aquela capazada, aqueles 10 gols, logo foi. Exatamente. Então pronto, conseguimos perceber aqui pelo primeiro debate que o Mourinho se calhar ainda não está assim tão acabado como algumas pessoas dizem. Se vocês forem à internet vão Dá ver. para ver pela recepção dele quando ele chegou a Roma. Só aí já está. Nenhum treinador acabado é recebido assim. Nenhum. Isso é verdade. Não existe. Mas mesmo assim, se tu fores à internet, has de ver sempre vídeos e notícias e comentários de pessoas a dizer: como é que é possível, o Mourinho não vale nada, O Mourinho está acabado. está acabado, como é que é possível tanta festa? Pronto, esta foi a nossa opinião sobre este primeiro tema, é o tema introdutório. Introduz este próximo tema que nós agora vamos falar, que sim é o tema principal deste vídeo, é um tema mais polémico. Ok, passamos agora para este tema. Lá está, é um dos temas mais polémicos da atualidade. A FIFA pretende revolucionar novamente o futebol ao mudar algumas regras e eu vou aqui ler as 5 principais regras, que na verdade não são só as principais, como são todas elas. As 5 regras que a FIFA quer mudar. Portanto, a primeira, então, cada parte deixa de ter 45 minutos e passa a ter 30 minutos. A segunda, acabariam os minutos de compensação e cada vez que a bola parasse ou saísse de campo, o jogo parava, ou seja, o cronómetro parava, como no futsal. Terceiro, o treinador poderia fazer não só 3 ou 5 substituições, mas as que quisesse, ou seja, substituições ilimitadas. A quarta regra, o lançamento de linha lateral deixava de ser feito com a mão e passaria a ser feito com o pé, e com a possibilidade do próprio jogador que está a fazer o lançamento sair a jogar, isso não só no lançamento lateral, mas também como o pontapé de baliza, livres e cantos, ok? E a quinta regra, por último, um jogador que receber um amarelo ficaria suspenso por 5 minutos, ou seja, durante 5 minutos estaria no banco. Estas são as 5 regras que a FIFA quer introduzir no futebol e nós agora vamos também debater isso. Para muitos de nós, na nossa faixa etária dos 20 anos, desde pequenos nós vemos o futebol sempre como ele é hoje e se calhar é estranho estas mudanças. Vamos agora, lá está, debater um pouco sobre este assunto, que regras queríamos ou não ver neste futebol. E eu vou começar aqui pela opinião do Rui, que nós sabemos que tu já tens aqui opiniões bem informadas, bem fundamentadas. Vai falando e depois também cada um vai introduzindo a sua opinião. Olha, eu vou começar por falar não das 5 regras que a FIFA quer introduzir, mas por uma outra coisa, que é uma cruzada minha, é uma cruzada moral da minha parte, que é uma coisa que eu gostava de ver no futebol, nem que fosse na taça da Liga da Lituânia, uma coisa qualquer. Gostava de ver gostava de ver se isto ia funcionar. Ok, então um grande problema que eu tenho é o seguinte: muitas vezes nós vemos
os jogos a eliminar, a caminhar para o prolongamento, os jogadores estão mortos e estão a jogar a um ritmo inexistente. E o prolongamento é mais 30 minutos do mesmo e não tem regras específicas. Okay? E depois, se se mantiver o empate, como muitas vezes acontece, vamos a penaltis, que é para muitas pessoas uma maneira injusta de desempatar um jogo por vários motivos. Porque estamos a reduzir um jogo que devia ser jogado a seguir em pontapés, em cobranças de faltas. Estamos a pôr uma quantidade injusta de responsabilidade em jogadores individuais, como os guarda-redes ou os últimos cobradores de penaltis, quando devia ser um jogo coletivo. E não estamos a tomar parte das melhores aptidões dos jogadores, como por exemplo driblar, cruzar, estamos só a avaliar quem chuta melhor para gol num penalti. Então, muita gente já começou a pensar nisto há muito tempo, esta ideia não é minha, mas eu gostava de a apresentar aqui porque eu sei que é uma ideia muito impopular, porque segundo muitas pessoas, porque os adeptos de futebol, como todos os seres humanos, não gostam muito de ver mudanças, mas a ideia que eu tenho é a seguinte: os penaltis, estão a acompanhar? Por enquanto. Os penaltis. Serem antes, ainda me estão a acompanhar, do prolongamento. Okay? Ser antes do prolongamento. Acaba os 90 minutos com o jogo empatado, o jogo vai a penaltis, joga-se com as mesmas regras que vocês veem num desempate por grandes penalidades, e depois dos penaltis acabarem, o jogo não termina com a vitória de uma das equipas. Vai sim ao tal prolongamento de 30 minutos, que também pode ser jogado com as mesmas regras. Para dar um exemplo, pensem na final deste último europeu, Itália-Alemanha, Itália-Inglaterra, acabou empatado ao fim de 90 minutos, uma bola cada equipa. O jogo ia a penaltis, vamos dizer que a Itália ganhava nos exatos mesmos moldes em que ganhou, aqui não importa ganhar 1-0 ou ganhar 5-4, ganhar nos penaltis vale um desempate, e depois Itália ia para o prolongamento com um fator de desempate que seria mais ou menos como a regra dos golos fora, desempata um jogo ou desempatava um jogo até ser removido para esta época. Portanto, se o prolongamento acabasse 1-1, Itália usava a vitória nos penaltis para desempatar e ganhava o título de campeão europeu. Mas se a Inglaterra ganhasse 1-0 e se a Inglaterra ganhasse 1-0 no prolongamento, ganhava 2-1, a vantagem italiana era anulada. Mas se a Itália conseguisse forçar o empate, fosse 1-1, fosse 2-2, fosse 7-7, se o prolongamento acabar empatado, Itália usa os penaltis como critério de desempate e ganha o jogo. Isto tem múltiplas vantagens. Quais são as vantagens? Primeiro, faz do prolongamento uma coisa que não pode ser jogada com as duas equipas a fazerem um pacto de não agressão em que nenhuma quer ganhar, porque a equipa que perde nos penaltis tem necessariamente que ir à carga e tentar ganhar o jogo. Depois, permite que o jogo seja resolvido com as regras do futebol mesmo e não com uma coisa extra em que as regras voam para fora da janela e temos só pontapés. Depois, tira metade da responsabilidade dos guarda-redes, que apesar de os guarda-redes são um dos 11 jogadores da equipa e têm metade da responsabilidade nos penaltis para decidir um jogo inteiro, que foi jogado 120 minutos, e também tira a responsabilidade dos jogadores, seja ele qual for, que bateu o penalti, que falhou o último penalti que deu a vitória à equipa adversária. Imaginem uma história em que imaginem que o Saka tinha falhado o penalti na final do europeu e depois ele marcava o gol da vitória no europeu, redimindo-se do penalti falhado, dando a vitória final à Inglaterra. Imaginem uma história dessas, seria extremamente bonita. E portanto é esta a proposta que eu tenho a fazer. Eu sei que é muito controversa e eu vou adorar saber o que é que vocês têm para dizer sobre isto. Ok, Gabriel, podes começar. Sim, tu começas por mim, não é? Porque sabes que eu gosto do futebol como ele está. Apesar de muita gente aqui da nossa idade achar que é melhor não ver futebol porque é um jogo muito grande, porque é um jogo muito lento, porque se perde muito tempo, porque não é interessante. Sobre o que ele disse, sobre a ideia dele. A ideia dele é interessante porque é uma coisa que eu nem sequer pensei. Agora, daria um bocadinho de, se calhar, de justiça, não é, ao jogo, porque perder nos penaltis é quase como morrer na praia, é quase como um golo aos 90 minutos vindo do nada, não é? Mas depois tira aquilo que é o espetáculo do futebol. Tira aquilo que é... Eu às vezes estou... Por exemplo, não estava a torcer nem pela Itália, nem pela Inglaterra, não é? Uhum. Mas estava nervoso. E isto não é tão bom. Estar assim por um jogo de futebol. Sim, eu sei, mas não é esse o objetivo.
porque se fosse o objetivo, o futebol era só penaltis, não tinha jogo sequer. Não, Eu- mas eu é acho a chama que- toda que está envolvida. O jogo, as equipas bateram-se ali e depois tem que chegar ao final, que é a mesma lotaria, que é os penaltis. Estás a perceber? Tem que chegar mesmo ali. Tiveram ali 120 minutos a batalhar, anularam-se uma à outra. Tem que haver aqui uma maneira, penaltis. E chegas aos penaltis, é aquela emoção, estás a ver? Mas eu que me disseste qual é a diferença muitas vezes entre ter prolongamento ou o árbitro dar 30 minutos de compensação no final dos 90. É que as regras são exatamente as mesmas. Se fosse, por exemplo, um gol de ouro. O gol de ouro faz do prolongamento diferente. Ao Mas menos é é isso. isso. Há mais aquela urgência da equipa procurar a vitória. O problema é que se o gol não surge. Mas já houve gol de Aí- ouro. Não Então- necessariamente, as duas equipas podem estar contentes em ir a penaltis na mesma. A cena da tua ideia é esta. Quem ganhasse os penaltis é como se tivesse 2 golos de vantagem. Estás a ver? Porque Só tem um. Não, E é tem só em dois. caso de empate. Não, tem 2. Porque imagina, se o outro marcar, porque imagina, está 1-1, se o outro marcar o segundo, tipo, não pode. Sim, mas não é ele que vai procurar o gol. Quem vai procurar o gol é quem perdeu. Eu acho que qualquer equipa vai procurar o gol. Pode não ser exatamente. Mas assim ainda é pior. Porque no prolongamento os dois procuram o gol. Neste caso não. Mas tantas vezes no prolongamento tens equipas que não estão à procura do gol. Normalmente Não há estão. equipas que... Estão à espera dos Sim. penaltis. Por exemplo, uma Áustria Toda a da gente vida sabe. contra a França ou uma Suíça da vida contra a França está ali mais recatada à procura dos penaltis, não é? É isso que estás a dizer. E estão a Lesões, e estão a pôr 11 homens em cima da linha do gol, e nesta proposta ia acontecer o mesmo, mas ia acontecer só no prolongamento. E não ias ter mais prolongamentos Sim, em que não invertia-se. acontece nada. É que há prolongamentos em que não há nada. Eu estou a perder meia hora da minha vida a não ver nada. Não há um remate. É que repara, eu acho que já te perguntei isto, mas eu não me lembro. Ou seja, imagina, a Itália contra a Inglaterra. Sim. Ficou 1-1 e há penaltis. A Itália ganhava nos penaltis. Ganhava É como se mesmo. tivesse Sim. 2-1. Sim, ficou 2-1. A Inglaterra Tem tinha de diferenças. marcar 2 golos para ganhar. Não, só tem que ganhar por um. Só- Só tem que ganhar o jogo. Então a Itália só. Ou seja, os A penaltis. Itália tem que ou ganhar no marcador ou segurar o empate, seja ele qual for. Ok, ou seja, os penaltis só serviria em caso de empate depois no prolongamento. E ao Sim, contrário é dos os golos fora, é o empate mesmo. Ok, nos golos fora, se tiver um empate a 1, vai a prolongamento. Epá, eu digo que não é se mal. for 2-2, já não vai a prolongamento porque há marcou 2 golos fora em vez de 1. Pronto. Eu Aqui, sinto aqui que- é mesmo. Isso é uma coisa boa, muito americana, estás a ver? Do género, ok, agora. Acho que seja. Eu acho que é. Agora é assim, é do género. Acho que a Eu americana vou- é coisas não. como o Leipzig. Não, imagina, eu vou-te pôr uma coisa a meio, acabou os 90, eu vou-te pôr tipo um desafio a meio. Quem ganhar esse desafio fica em vantagem. Agora, a outra equipa tem de fazer espetáculo, tem de dar espetáculo. Bora, corram para dar Meus espetáculo. amigos, o futebol, Eu gosto disso. O futebol é um jogo. Sim, exato. Mas não Mas não é só um- espetáculo. É um Estar jogo, ali- um jogo de tabuleiro. É um jogo. Não, o futebol uma coisa- é estar ali o a jogo. morfo. O futebol é o jogo, é o Mas desporto. Mas é jogo, não é mesmo? Ok, eu gosto dessa ideia. Agora a questão aqui, por exemplo, dos 30 minutos. Passar de 45 para 30 minutos. Na minha opinião, eu concordo. E tu, Tito? Também concordo. É estranho assim à partida, mas também concordo. E possivelmente é destas novas regras com a qual eu mais concordo. E eu tinha aqui um dado Todos. que já foi considerado anteriormente, acho que no segundo episódio da primeira temporada, que em Portugal a média de tempo útil em jogo da Primeira Liga é de 52 minutos na época passada. E isso diz muita coisa. Acabava por dar mais dinamismo ao jogo, haver menos tempo morto, havia também em parte mais dinâmica, digamos assim, e isso acabava por tornar o espetáculo mais interessante. Mas depois eu também tinha aqui outra proposta que também é mais polémica, que até gostava que fossem, por exemplo, 3 partes de 20 ou 25 minutos, e entre cada uma das partes havia um intervalo, por exemplo, de 10 minutos. Deixa-me só interromper-te. Gabriel, o que é que achas desta Ainda nem ideia? acabei. É como eu digo, o futebol está tão bem como está. Não sejas velho do Restelo. Está bem como Opa. está. O futebol está bem como está. Não Mas, seja- na minha opinião, Não sejas daquelas pessoas que criticam o Jeff Bezos por ir ao espaço. porquê três partes? Isto não é futsal, nem E é... porquê duas? Porquê é que não é só um Sim. jogo? Porquê é que não é só uma parte de 90 Porque minutos? tem que descansar no meio, não é? Mas antes não era assim. E só surgiu passado algum tempo. Eu ainda ia acrescentar outra coisa, Então- que é, entre as partes não se podia fazer todas as substituições de uma só parte, podia-se ir fazendo gradualmente, por exemplo, duas.
em cada parte podia substituir 2 E a jogadores. situação da troca de campo. Pois é, e aí tinha que se delinear logo à partida. Mas também não é assim. Não, mas também não é assim. Não sei se é propriamente uma vantagem. A troca de campo é uma coisa simbólica, não tem... Sim, começas. Ia estar sempre numa parte favorável, ok? Por exemplo, Depois a olha, outra não é assim. eu como adepto do Benfica, Não, sei, não, que sei que o Benfica joga melhor, isto é factual, quando joga... Sim, mais perto da. sim, É quando claro. joga de frente para a claque. Influencia, claro que influencia. Tanto mas como acho o que não é Dortmund- preponderante a esse ponto. Mas é factual, se tu fores ver, normalmente as equipas jogam Isso, melhor. sim. Isso aí estarias a tirar o proveito da equipa da casa. Já estão a jogar em casa, já é um proveito enorme. Mas e nem 30 minutos tu gostarias de mudar dos 45 para 30? Os 30 minutos, tudo bem que mesmo com as paragens e tal, ia se calhar dar mais ou menos o tempo de jogo que está a ser agora. Mas o que distingue o futebol dos outros desportos é isso mesmo: o futsal o tempo para, o basquete o tempo para, Sim. o handball o tempo Esse para. Mas também havia menos antijogo, a verdade é essa. Isto nunca vai ser implementado. Aquilo dos 30 minutos. Isto nunca vai... E o tempo parado nunca vai ser implementado porque as televisões nunca vão concordar. Nunca. Porque eles Elas nunca Sim, vão podem arrastar-se concordar mais tempo. um jogo arrastar-se para 3 horas. Sim. Nunca na vida. Nunca. Pois, Quatro Isso acontece no futebol americano. É suposto ser 1h30 e os jogos são em média de 3 horas. E eles nunca iam... Porque têm imensas paragens. Está bem que é um desporto diferente. Mas quem já viu futebol americano, aquilo dá vontade de pegar numa faca e começar a cortar os pulsos. beisebol. O beisebol é um desporto também que literalmente para se estiver a chover. Portanto, também não seja por isso. Mas é interessante porque assim, estas medidas que agora se estão a colocar, lá está. O Gabriel não é muito a favor porque gosta do futebol como está. Eu não sou muito bem dessa opinião. Eu não me importo que algumas regras sejam implementadas. Agora, por exemplo, há aqui uma regra que é a seguinte, por exemplo, aquela do lançamento. Aquela do lançamento, deixar de ser com as mãos, de ser com o pé. Vamos lá ver, eu tenho a mente aberta para que isso fosse possível. Agora, o jogador sair a jogar. Porque imagina, isto é uma espada de 2 gumes. Mas por um lado, este tipo de lançamentos dá uma maior fluidez ao jogo. Por outro, acaba também por quebrar um bocado a dinâmica estrutural da equipa a nível da composição dos jogadores, da tática em si. Tanto pode ser bem para o bem como para o mal. E depois acontecia outra coisa que é, os jogadores começavam logo a fazer aqueles cruzamentos cá atrás e O que é que tem? bora para a frente. O que é que tem? Não, acho que isso já chega o pontapé de canto, acho que já influenciou o suficiente. Não sou completamente contra. Esta não é das que me faz mais confusão. Sair a jogar com a bola, sim, é um bocado estranho. Sabes que até antes de 1872 não havia canto. 1872. Mas viste isso aonde? Vi na Wikipédia oficial de futebol, obrigado. Sim, mas antigamente não havia cartões, não havia cartões até aos anos 60, não havia substituições até aos anos 50. Portanto, este esterismo de qualquer pequena uma maior mudança vai matar o imprevisibilidade. futebol. Mas, ó Rui, repara, Acho que não. eu sou a favor, tenho também a mente aberta para algumas mudanças, mas não mudanças deste género. Por exemplo, eu aceito muito bem esta mudança de agora na próxima temporada os golos fora de serem exatamente iguais aos golos em casa. Eu não. Eu aceito muito bem, mas repara esta situação. Por exemplo, jogamos sei lá, o Tottenham contra o Manchester City. Jogamos a primeira mão e tal, pronto, 90 minutos. Segunda mão, primeira mão 1-1, segunda mão 1-1, prolongamento. A equipa que joga em casa está em desvantagem. Porquê? Porque imagina que é o Tottenham que está a jogar em casa e o City, no prolongamento do segundo jogo, porque o prolongamento só varia no segundo jogo, Certo. faz o 2-1, ou seja, o 3-2 na eliminatória. Obriga a equipa da casa a marcar 2 golos. Isso está mal. Porque está mal. Não, mas o que tu queres dizer, eu não sei se percebi bem. Tu disseste que a equipa da casa do segundo jogo está em desvantagem? Eu não percebi bem. O que eu estou a dizer é, imagina, Tottenham City, primeira mão, 1-1. Eu jogo em casa. Na casa do Tottenham, por Ok, exemplo. ok. Segunda mão, jogo em casa do City, Sim, 1-1. sim, Tem que ir a prolongamento. sim. Pronto, vai a prolongamento. O City está a jogar em casa, ok. sofre o gol. Ok, já percebi. Sofre o gol. Obriga naquele espaço tão curtinho de tempo. Por exemplo, sofre um gol aos 110.
obriga em 10 minutos marcar 2 golos. Por isso é que temos os penaltis antes. Não, Sim. mas repara, eu acho Sim, que sim, isso, sim. eu acho que Desse ponto de vista é bom. está mal. Agora, em termos de espetáculo, não é? Claro. Tira um Posso andar bocadinho. ali à procura. Exato, Antes, tira um em vez bocadinho. de estarmos a Mudanças por mudanças, vamos identificar. Digam o maior problema que vocês têm a ver num jogo de futebol. O tempo. O tempo, Para mim é o tempo. mas o tempo que demora não, ou o desculpa. tempo jogado? Desculpa. O tempo jogado. O tempo. Não, o 45 minutos para mim é muito, ok? 45 mais 45, 90 minutos para mim é muito. E há uma coisa que eu detesto no futebol, especialmente no futebol português, é paragem de 30 em 30 segundos. Mas acho que isso aí é impossível. Sim. imagina, a paragem em si. a paragem em si. O que eu disse, eu Nesse ponto eu digo precisamos de melhores leis de compensação. A compensação é absurdamente Mas isso dada. vai depender Como da é, árbitro. como é que eles O calculam? Gomes está a resolver. Como é que eles calculam 3 minutos de compensação? O que é isso? Como é que um jogo de 1h30 tem 3 minutos de compensação? Isso é uma boa pergunta. Nada na vida que demora 1h30 Sim. tem 3 minutos que não foram aproveitados. Normalmente eles dão 30 segundos por cada substituição, não é? Por isso é que agora também. Isso está muito mal tabulado. Eu não sou a favor de parar o relógio. Do jogo, mas eu sou a favor de melhor compensação. Se calhar parar o relógio na compensação só. Porque acho que o problema é claramente o tempo de jogo. Acho que é Já fazia muito mal diferença. aproveitado. Já fazia diferença. E incentiva fingir lesões, demorar Claro. 20 minutos a mandar um lançamento, Sim, o guarda-redes andar ali. o andar a cumprimentar toda a gente antes de saírem de campo na substituição. Acho Pronto, que não. nós vemos aqui que existem aqui algumas regras aqui para serem implementadas e eu acho que o futebol de anos a anos tem de ser remodelado, tem de ser reconstruído para que seja mais As coisas estimulante. têm que evoluir-se, não é? Sim, claro. Por exemplo, olha, agora estou-me a lembrar, sabes que antigamente, em 1800 e tal, não havia pontapé de baliza. Sabes como é que era? Ou seja, a bola saía. A bola era A equipa que corresse e apanhasse a primeira bola é que ficava com a bola. Mas Tipo, já- ok, podes correr atrás da baliza. Já pensaste em inscrever-nos aqui a todos? Se calhar mais a ti à cabeça, naquela enciclopédia do Wikipédia da RTP. Ora bem, é Olha, isso. eu gostava que fossem buscar nas Os originais de Sheffield, o primeiro manual de regras do futebol, que é de 1866, e punhamos uma equipa a jogar, punhamos no YouTube a ver como é que o jogo decorria. Acho que ia ser muito giro. Porque depois as pessoas iam comentar, estragaram o futebol. As novas regras estragaram o Agora a futebol. questão é, será que a FIFA fez bem, mas por estas 5 regras tão extremas, logo de seguida é que foi o erro? Ou seja, Ser faseado. Eles não puseram nada. E eles Sim, tiveram todos até- está, eles todos tiveram está. até a negar que tentaram implementar isso. Tu já viste os jogos da Holanda que eles estão a fazer os Sim, testes? sim, a FIFA diz que não teve nada Com isso, diz que foi decisão deles. Diz que não tem nada a ver com isso. Eu não sei se é verdade. Enfim, Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Mas, O VAR também começou por esses países. a linha de tecnologia de gol claro, não vais também. começar na Champions, tens de começar na Não, mas é na Holanda na especificamente. Estónia. Na Sim, mas Holanda. é nos escalões jovens. Não, estes últimos agora já é mesmo nos principais. E é isso que eu acho interessante. Agora, por exemplo, esta aqui, para ti, Gabriel. Por exemplo, o jogador recebe um amarelo, fica 5 minutos no... Também não concordo. Não concordo. Primeiro porque visualmente não me faz sentido. Uma equipa que passa ali Olha o guarda-redes. 5 minutos, Ela está aí. vê um amarelo e fica aqui a jogar com 5 minutos. Atenção, que estas regras estas 5 devem ter sido pensadas para estarem em conjugação umas com as outras. Portanto, se ele também tem substituições ilimitadas. Portanto, ele mete um guarda-redes, não vai ficar 5 minutos em guarda-redes, não é? Ele deve tirar Isso era um avançado, incrível. pôr o guarda-redes. Mas assim também não estás a punir a equipa, só o jogador. É um bocado estranho. Mas o jogador mas o amarelo é uma coisa individual. Ninguém Não. o amarelo é coletivo. Se levas um vermelho, quem sofre é a equipa. Sim. Se levas um amarelo, também pode sofrer a equipa, se levas um segundo. É que repara, eu gosto de ver futebol porquê? Porque aquilo não foge diferente. muito, não foge muito daquilo que está a acontecer. Por exemplo, aos 10 minutos, se eu for ali à casa de banho e for buscar um snackzito e não sei o quê e voltar, é mais ou menos a mesma coisa, a não ser que alguém tenha levado um vermelho ou assim. Pronto. Se eu estiver a ver um jogo de basquete ou se estiver a ver um jogo de futsal, se eu for ali e voltar passado 10 minutos, já está tudo diferente. E é por isso que eu gosto tanto de futebol também. Porque Isto é a geração. Instagram em que tens de estar sempre para ter conteúdo novo. Lá está, é a tal cena. O público de futebol, isto também tem que se adaptar um pouco à realidade, porque o público de futebol atualmente não é o mesmo que há 10, 20, 30 anos. As coisas também têm que acompanhar também um pouco. As pessoas o hoje em fluxo. dia não se conseguem concentrar Sim, numa... tá. Eu falo sobre mim próprio, eu não me consigo concentrar numa mesma coisa 5, Não. 10 minutos. Não consigo. Então, 45 minutos. Quando é um jogo da Liga Portuguesa, então.
Num mundo com YouTube, num mundo com Spotify, antigamente complicado. tínhamos que Há muito esperar estímulo. que a música viesse, que o nosso programa viesse na televisão. Mas Hoje em dia. vocês concordam Mesmo que o jogo tivesse sido. Qual? com os 5 minutos do jogador Epá, safa? não gosto particularmente desta. Nem desta, nem de sair a jogar. É quase como se fosse uma dupla punição, não é? Tu tens amarelo, se vais o outro és expulso, ainda vais ficar castigo Sem 5 vez minutos. de reduzir a 10, o vermelho forçasse o jogador a ser substituído. Só. Não, Continuavam-se isso não com concordo. 11. Isso não O concordo. que eu não percebi? O vermelho, em vez de meter a equipa com 10, faz o jogador ser forçosamente substituído. Assim não há punição. Exatamente. É a punição de não É poder continuar a individual. jogar. É apenas individual. Mas isso que o vermelho também não joga. Faria a mesma coisa com uma lesão. O vermelho era Sim. tipo uma lesão, não. Mas não É uma lesão porque o jogador foi parvo e meteu-se a fazer faltas ou meteu-se a chutar a bola para longe. Por exemplo, aqui está, aqui em 2019 também houve 6 novas regras. Por exemplo, mas já foram mais leves. Os jogadores substituídos passaram a deixar o campo, por exemplo, na linha mais próxima, não é? Já não precisam de ir... Isso foi excelente. Foi muito Isso- bom. Isso foi muito bom. Muito bom. Passou a não haver mais obrigação que a bola lá está, ou seja, que o guarda-redes precisa de passar a bola para fora da grande área, pode passar para dentro da grande área. Também foi bom. Quando a bola bate no árbitro, ele tem de pôr a bola no ar, não é? Não pode deixar o jogo seguir. A bola não tem que estar parada, não é? Sim, Depois já sim. pode sair logo. E também o guarda-redes que antes deveria permanecer na linha, para defender um penalti com os 2 pés, agora só com um pé, só precisa ter um pé na linha para defender um penalti. E pronto, aqui também a sexta regra, que é a má conduta dos membros de comissões técnicas, também passa a ser punidas com cartão amarelo e vermelho. Sendo que também é aquela das mãos, que quando a bola bate na mão, mesmo seja voluntário ou não voluntário, é falta e acabou, não há desculpa, não há nada. Mas isto são regras que são mais leves, não é? Sim, Que sim. o adepto deixa, ok, Isso pronto. não são Isso é regras, tanto- isso são clarificações das regras que já existem. Pronto, enfim. Ou são revocações de linhas sobre regras mais gerais. Mas por exemplo, Gabriel, quando foi a introdução do VAR em 2018, o VAR também foi uma coisa que fez abanar muito o futebol. E tu concordavas na altura ou não? Na altura concordei, sim. E Porquê? continuo a concordar. Porque vem dar mais veracidade àquilo que é o futebol, tira um bocado do espetáculo, não é? Tira aquela chama, uma pessoa não pode festejar um golo aos 90 minutos como festejava há 5 anos atrás. Sobretudo nos meus resultados. Exatamente. E quem apostou? Yes, já ganha 18 Olha, anos. já foi. Mas repara, eu fico mais chateado de perder injustamente, não é? Do que eu prefiro muito ter o VAR. Eu prefiro eu fico mais, era o que eu queria dizer, eu fico mais chateado de perder injustamente do que não poder festejar um golo. Eu fico muito. Epá, Compreendo. Ou seja, imagina, eu vou-te fazer uma última pergunta, que é, imagina, se estas regras da FIFA forem introduzidas, mas em vez de serem, por exemplo, estas 6 logo de seguida, ou 5, fossem, por exemplo, uma cada ano, tu achas que seria menos um choque para ti, ou tu dizias, não, a mesma não? há regras aí que eu não gostava de ver implementadas. Talvez a regra do lançamento não ser com a mão. O Wenger veio aqui há pouco tempo dizer, há cerca de 1 ano ou 2, dizer que aqui nesta mesa, estava aqui sentado. Mas eu lembro-me Vejam os últimos episódios, ele veio cá. dele dizer que o lançamento de linha lateral, isto é suposto ser benéfico para a equipa que o converte, não é? E se nós formos a ver, por vezes não é benéfico. Pois não. Porque Nem há a linha de. Às vezes se passa para o jogador. exatamente, o jogador fica tens de limitado passar só por com a trás, mão. né? Tu tinhas alguma regra que assim à cabeça, de repente gostavas que o futebol tivesse, ou não? Não te vem nada à cabeça? Pá, não. Eu acho que o futebol está Ok. bem como está. Está bem, tu... Não. Dentro destas, além daquela pequena orientação que eu dei, não há assim nada que eu considero. A tua Rui já deste, não é? Aquela... Penaltis antes do prolongamento. Olha- E quero que o relógio pare na compensação. Ou Sim. arranje uma nova maneira de calcular a Eu gosto compensação. disso, eu gosto disso. Mas Compensação, sim. só para dar a minha mesma opinião, já estamos aqui a chegar ao tempo. Yeah. O Rui há pouco fez a pergunta: qual é a coisa que menos gostam de ver no futebol? Qual é a coisa que mais chateia? A mim o que mais me chateia é mesmo não é tanto as paragens, mas é porque é que o jogo para. E o jogo para muito, às vezes, por causa do árbitro. E é nesse sentido que eu acho que devia ser reformulado. E não é com o jogo em si, é com quem o comanda. E isso é diferente.
não é? Sim, temos de chamar árbitros robôs para ver se... Sim, às vezes chateiam, por exemplo, uma jogada tinha e pode ser tão bonita, nós às vezes estamos a ver futebol e pensamos a Sim. jogada na nossa cabeça antes dela acontecer. E Uhum. aquela paragem, Oh, quebrou ali Quebrou. completamente. Porque alguém fez assim, alguém mandou exatamente, isso é o que mais me chateia no futebol, e não é tanto com a regra de jogo, mas sim com quem o comanda. Uhum. E isso é o que, pronto, podia ser um bocadinho alterado. Mas pronto, pessoal, já tivemos aqui a comentar estes dois temas, um deles mais polémico que o outro, mas também são muito recentes e muito atuais. Acabamos por aqui, não é? Este primeiro episódio de debates foi muito bom. Eu e o Gabriel estamos também muito felizes agora com a nova época, essa nova temporada que se aproxima. Esperemos que também vocês estejam tão ansiosos como nós. Este foi o primeiro vídeo, talvez possa haver um segundo vídeo sobre debates. Vamos ver, ainda não sabemos muito bem, porque isto às vezes muda consoante o vento que está, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Da minha parte, também foi um prazer estar aqui. Rui, Tito, também foi muito bom vocês estarem aqui, ok? Vejo se calhar para o próximo vídeo ou não, vamos também ver, mas certamente para os próximos episódios Entrar em negociações. Gírias da Bola, exatamente, o contrato tem de ser renovado agora, em agosto. Gabriel, vamos ver, não é? Como é que corre esta nova temporada, se vai haver novidades ou não, mas cá estaremos para depois. Cá anunciar, estaremos, não é? sim. E agora começa as ligas, temos muito que falar, muito que ver. É verdade, sim senhor. Então, olha, da minha parte é tudo, fiquem atentos ao Gírio da Bola, não só aqui no canal do YouTube, mas também na página do Instagram, canal Telegram e no Spotify e iTunes. Portanto, é com muito gosto que vos vejo cá nesta primeira temporada, neste primeiro episódio da segunda temporada, aliás, e vejo para o próximo vídeo e um bem-aja.